Esse é o segundo vídeo de uma série de vídeos que nós estamos fazendo em virtude da pandemia de coronavírus, né? As aulas foram temporariamente suspensas, né? A fim de que nós possamos nos resguardar, né? Quero deixar bem claro, né, neste segundo vídeo que estou fazendo, que não tenho a pretensão de ser um youtuber, né? Não é a minha praia, não é o meu campo de trabalho, não tenho nem talento para isso. Admiro muito os nossos amigos youtubers do Brasil aí, né, que trabalham com isso, que fazem de forma genial os seus vídeos, mas eu, né, não tenho essa pretensão, não sou um youtuber. Sou sim um professor de literatura, língua portuguesa, redação técnica em escola, né? Eu sei dar aula ali no corpo a corpo, ensinando face a face os alunos. Não tenho essa habilidade que vocês têm de conversar com a câmera, falar com a câmera como se estivessem agindo com pessoas. Eu não tenho essa habilidade, estou treinando, estou tentando ver se adquiro forçosamente, mas vamos lá, né? Bom, pessoal, então na aula de hoje, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre Gonçalves Dias, mais especificamente sobre a obra Canção do Exílio, que é um poema genial, um poema maravilhoso que inspirou vários autores, vários hinos pátrios importantes, né? Hinos do Exército. O nosso hino nacional brasileiro foi inspirado, tem trecho, né, na segunda estrofe da segunda parte do hino nacional. Nós temos uma menção ali, um dialogismo com a obra de Gonçalves Dias, que vamos ver mais adiante. Nessa primeira parte da aula vamos falar um pouquinho sobre o romantismo, que foi o período literário em que essa obra aconteceu. Tá? Os períodos literários não são todos estanques, assim, não existe uma data exata de quando começou e quando acabou um período literário, como eu falo isso em aula. Mas o romantismo, todos nós sabemos, né? Pelo menos é o que as obras falam, os historiadores, os teóricos da literatura, argumentam que o romantismo teria começado ali por volta do ano de 1836, né? E teria seu fim, seu encerramento, seu declínio em 1876. O romantismo ele foi dividido em 3 fases ou gerações, né? Eu prefiro falar gerações do que fase, porque fase seria mais peculiar do que aconteceu com o modernismo no Brasil, né? No romantismo nós temos gerações românticas e não fases. A gente vai explicar melhor isso aí em outro vídeo, outros teóricos argumentam isso até melhor do que eu. Mas a primeira fase do romantismo nós temos o nacionalismo, que é a que pertence ao nosso querido Gonçalves Dias da aula de hoje. Na segunda fase nós temos a fase ultrarromântica, né? O ultrarromantismo, a exacerbação dos sentimentos, né? Onde os problemas internos eram maiores e mais importantes do que os problemas externos, né? A parte psicológica foi a fase que também é conhecida como o mal do século, né? Onde Junqueira Freire fazia suas poesias, vamos ter uma aula sobre isso também mais adiante. E a terceira e última fase, ou geração romântica, seria então a fase condoreira, a fase do condorismo. O que é isso, condorismo? Bom, vocês conhecem aquela árvore, já ouviram falar do condor, né? O condor, que é uma árvore, árvore não, falei árvore, uma ave que voa muito alto, né? E essa geração romântica, então, tinha pretensões consideradas altas demais para a época, né? Onde se filosofava sobre o possível fim da monarquia no Brasil e instalação da república, além, é claro, da abolição dos escravos, né, dos escravizados, o fim dos escravizados no Brasil, né, esse regime escravocrata que tanto nos prejudicou e nos envergonha até os dias de hoje. Bom, depois disso, aliás, entrando então na parte do Gonçalves Dias, especificamente na Canção do Exílio, nós temos, como já havíamos falado, né, ela pertence ao período romantismo brasileiro, da primeira fase, da primeira geração romântica, escrita por Gonçalves Dias em julho de 1843, quando ele estava em Portugal, mais especificamente em Coimbra. Ele era estudante de Direito e a obra foi publicada em 1857 no livro
primeiros cantos. A primeira fase romântica foi conhecida como a fase do ufanismo. O que é o ufanismo? Qualquer dicionário nos mostra que o ufanismo, né, é a atitude de quem se orgulha de alguma coisa com exagero. O exagero vem, né, em sua primeira fase, marcar o romantismo, como em todas as outras fases. O romantismo foi muito cheio de exagero. Eu diria que, de um modo geral, o que marcou o romantismo foi o exagero em todas as suas fases, em todos os seus aspectos. Também se caracteriza, né, o ufanismo como orgulho exacerbado pelo país em que nasceu, patriotismo excessivo. Nós vemos então aqui, né, que nenhuma outra característica é tão marcante na obra de Gonçalves Dias, na obra Canção do Exílio, quanto esta, o ufanismo, né? O exagero ou a admiração, o orgulho pela sua terra natal. Uma vez que ele estava longe do Brasil, ele fazia comparações. E é interessante lembrar que não existe nenhum adjetivo de elogio neste poema, mas ele faz sim algumas comparações aqui que deixam claro a intenção que o poeta tinha de exaltar a terra, né? Começa ali com: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Este poema lindo, maravilhoso, que tanto nos inspira, né, gente? Temos muitas coisas para falar sobre essa poesia, sobre esse poema aqui, sobre a arte, né? Vale a pena vocês darem uma lida nessa poesia. Eu vou disponibilizar alguns PDFs, né? Certamente vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, onde você poderá fazer o download e ler com calma todo ele. Ele é lindo, ele faz bastante repetições, ele usa esse recurso da repetição para deixar bem claro. Nesse próximo slide que vocês estão vendo aqui, nós temos então um dialogismo feito entre Gonçalves Dias e o hino nacional brasileiro. Vale ressaltar que o hino nacional que nós conhecemos hoje não foi sempre assim. Houve um primeiro hino, né, que foi escrito ainda no Brasil monárquico, depois teve sua letra alterada, né, e por fim então prevalece a obra de Joaquim Osório Duque Estrada. A obra, aliás, o hino nacional brasileiro, pessoal, ele foi gravado pela primeira vez, né, junto com a banda do Exército Brasileiro, acompanhamento com banda, né, aquela acompanhamento marcial, em 1917, tá? Então a letra sofreu várias alterações, mas o importante é ressaltar que o que eu quero dizer para vocês é que o hino tal como nós o temos hoje, ele faz menção, faz um dialogismo com a obra de Gonçalves Dias, ali no trecho, né? Do que a terra mais garrida, teus risonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques, essa parte aqui, ó, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. E a obra de Gonçalves Dias, né, fala logo na sua segunda estrofe: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Ficou bem claro então ali as expressões, os elementos citados por Gonçalves Dias também estão presentes no hino nacional brasileiro. Nós temos também aqui alguns recursos poéticos que vale a pena ressaltar nesta obra. Um dos recursos que Gonçalves Dias aplica, né, que o Antônio Gonçalves Dias aplica na sua obra, é a aliteração. Como assim a aliteração, né? Bom, a aliteração é um recurso de semelhança de palavras. Talvez poucas pessoas tenham percebido isso, né? Mas ali fica bem claro quando ele diz: minha terra tem palmeiras, logo no início. E depois, lá mais adiante, né, na quarta estrofe, ele vai dizer: minha terra tem primores, tá? Minha terra tem primores, minha terra tem palmeiras. Existe uma aliteração dos fonemas aí, uma repetição de fonemas entre palmeiras e primores. Se você ficar repetindo palmeiras, primores, você vai ver que existe uma semelhança. O poeta usa o elemento palmeira aqui justamente como sendo uma árvore de grandeza que simboliza toda a monumentalidade que existe no país de origem, né, do poeta. Então ele faz depois um trocadilho com primores e palmeiras, dizendo que essas palmeiras representam os primores da terra. Bonito, né? Me puxei agora aqui. Alguns historiadores até dizem que ele não chegou
vivo no Brasil. Infelizmente houve um naufrágio onde o poeta foi esquecido dentro do navio, né, gente? Tristemente isso aconteceu, né? Mas ele evoca, né, na sua poesia, ainda em tempos de construção da poesia, ele diz: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá. Tá? Nessa parte aqui, além, claro, de toda a sensibilidade semântica usada pelo poeta, nós temos também aqui uma colaboração, né, de fonemas entre a última palavra do primeiro verso e a última palavra do terceiro verso. Percebam que não existe aqui uma rima direta na terminação da palavra, no último fonema, né? Mas até porque elas são palavras paroxítonas, né? E vale lembrar vocês que a última sílaba da poesia só conta enquanto escansão se ela for uma sílaba tônica. Como aqui são paroxítonas, elas não contam então como sílaba poética, tá, gente? Mas é interessante que ele faz aqui também o mesmo recurso de aliteração, mostrando a semelhança entre as palavras morra e primores. Tá? Parece que não é muito claro isso, mas quando você faz a declamação, você percebe, né? Ali, ó. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores. Então, morra, primores. Entre morra e mores existe uma semelhança fonológica também. Não é uma rima direta, não é uma rima muito, digamos assim, lisinha, parelha, mas existe sim uma semelhança fonética muito interessante que o poeta com certeza não passou batido, ele sabia o que estava fazendo. Bom, não existe aula melhor do que ler o poema, tá, gente? O que eu estou falando aqui para vocês não dispensa a leitura desta obra fantástica, tá? Vocês aprenderão certamente muito mais lendo a poesia e analisando, né? Se escrever um poema é divinamente humano, analisar um poema é humanamente divino, eu diria assim. Tá? Hoje eu estou inspirado, olha só. O que acontece? Vocês têm que analisar a poesia, gente. Analisar a poesia é tão artístico quanto compô-la, quanto escrevê-la, tá? Então analisem com calma. Certamente vocês perceberão alguns aspectos, algumas joias, algumas pepitas de ouro na poesia, as quais eu não me dei por conta, tá? Façam leitura. Nós teremos uma atividade, né, para os meus alunos da escola técnica, não para quem está assistindo o vídeo não é meu aluno, mas para quem é meu aluno e está assistindo esse vídeo, saiba que nós faremos uma atividade muito importante para o trimestre envolvendo este poema do Gonçalves Dias. Tá? Talvez seja uma recitação, né? Assim como eu pedi para o pessoal memorizar uma estrofe dos Lusíadas, quem sabe eu não solicito que vocês façam a memorização integral desse poema, já que ele tem tantas repetições, tem tantas retomadas que o poeta utiliza, vocês poderiam memorizar ele e declamar em sala de aula. Já pensou que legal, hein? Tá, gente? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, então deixe seu like. Também se inscreva no canal aí, que assim que eu mandar vídeo para vocês já serão avisados, né? E poderão estar acompanhando, então, as nossas aulas em distância, vamos dizer assim. Tá, pessoal? Abração no coração de vocês. Fiquem com Deus.